Se eu está em coisa diferente, vai dar certo. Vamos lá, vamos começar. Bom, pessoal, a psicologia do amor, a gente começa com esse título de numa série de três aulas que tratam de relacionamentos. Essa chama-se a aplicação das neuroses nos relacionamentos. Então a gente começa com um conteúdo produzido pela doutora Ada Bock no texto, no livro Psicologias, e em seguida é uma introdução para a gente depois entrar no conteúdo do Freud, na obra intitulada Mal-Estar na Civilização. A obra Mal-Estar na Civilização talvez seja o livro, é o livro mais vendido do Freud, dentro da coleção de 23 livros. Ele é o mais vendido. É incrível que ele é vendido muito avulso, que a gente pensa na coleção, comprando a coleção. A gente sempre recomenda para vocês que o enfeite da clínica de vocês, a decoração da clínica, é a coleção do Freud. Todo bom psicanalista tem uma coleção do Freud na estante, dentro do consultório. E aí, enquanto ele está lá, entre o paciente e o outro, ele vai lendo, porque o psicanalista, ele é, acima de tudo, um intelectual. Ele precisa ler, ele precisa estudar. Ele precisa estudar os pacientes, cada caso, cada paciente é um universo, né? E aí ele precisa estudar. O que tem acontecido comigo, em especial, né? Dentro dessa questão? Eu tenho percebido que me aparece um paciente com uma problemática, e aí começam a surgir vários pacientes com aquela mesma problemática. Numa espécie de coincidência. Como não existe coincidência, né? O Jung vai explicar como é que funciona isso. A partir do inconsciente coletivo, a lei de afinidade. Então, por exemplo, uma ocasião eu estava tratando da crise conjugal. E aí apareciam vários casais querendo resolver problemas conjugais. Depois, houve uma época que eu estava atendendo gente que tinha cometido infidelidade conjugal. Curiosamente, ia aparecendo um monte de mulheres, homens. Eu lembro que um policial, uma empresária, um policial federal, um promotor, todo mundo tinha traído a mulher. E a mulher tinha traído o marido. E é interessante que era quem traiu, quem cometeu a infidelidade, que procurava ajuda para resolver a questão. Na maioria dos casos, o parceiro nem sabia que estava acontecendo aquilo. A mulher, por exemplo, ela traiu o marido fazia 4 anos e ele não sabia. Ele ainda não sabia. Ou sabia, ele fingia que não sabia. Também tem isso, a gente às vezes sabe, mas a gente tenta com a consciência abafar aquela vozinha do inconsciente, que a gente não quer sofrer. É uma forma de resistência, de negação. É negação, na verdade. Então coincide. Depois teve uma época que eu estava tratando de síndrome do pânico. Nossa, como aparecia gente com síndrome do pânico. 80% do paciente era síndrome do pânico. E aí o que eu percebo? Quando isso acontece, eu aprofundo a pesquisa naquele assunto, para eu percebo que é uma oportunidade que eu tenho de aprender mais sobre aquele aspecto. Por exemplo, síndrome do pânico não tem cura do ponto de vista medicamentoso. O que o psiquiatra faz, ele vai passar uma medicação para ansiedade. Mas não tem um remédio para o pânico, não tem. E aí na psicanálise cura o pânico, realmente cura, a pessoa para de ter ataque, passa a ter vida social de novo. E como é que eu percebi estudando? Né? Eu percebi, por exemplo, assim, do pânico, duas coisas que envolvem o paciente de pânico primeiro, o paciente de pânico é muito, muito, muito controlador, todos eles. Então ele quer controlar a vida em volta dele o tempo todo. E aí quando o corpo dele não aguenta mais aquele estresse de controlar tudo, o corpo para de obedecê-lo. Então o corpo vai dizer, vamos ver se você manda mesmo. E aí ele quer andar e a perna trava. Então ele não está controlando mais. Aí ele começa a ter a sensação que vai morrer. O coração começa a bater forte. A pressão parece cair. Quer dizer, eu quero ficar bem, mas não consegue. Então o corpo está desobedecendo. O corpo está dizendo para ele, para com isso, com a palhaçada. Né?
Então, é um processo de controle. E esse processo de controle está muito ligado a um trauma da infância, que é a âncora desse pânico. O pânico estoura agora. Por exemplo, a pessoa vai ao banco e é assaltada. Pronto, ela entra num quadro de pânico. Mas esse assalto foi só o gatilho. Lá na infância está a causa, está a âncora. Aí se a gente chegar lá, trabalhar o controle e o paciente tiver também força de vontade, se esforçar, ele cura do pânico. Ele cura do pânico. Todos os casos que eu tratei de síndrome do pânico, os pacientes se deram alta. Nós falamos que na psicanálise, o psicanalista ele não dá alta. Até porque a análise é para a vida inteira. Mas se o paciente... Bom dia. Bom dia. Quem não está com crachá, aproveita e coloca o crachá, porque hoje temos 2 turmas juntas. É, isso que eu ia falar. Então, hoje são 2 turmas juntas. Então, o paciente, se ele se esforça, eu pedi agora o raciocínio, ele consegue vencer aquelas etapas e se curar do pânico. Porque o pânico nada mais é do que esse fato que aconteceu na infância, sobretudo na primeira infância, que está lá abafado. E ele encontra na contemporaneidade um momento de se colocar para fora, de fazer a catarse. E aí então é nesse processo que a gente consegue. E aí, agora eu lembrei onde é que eu estava. Como não tem, o psicanalista não dá alta, porque a gente entende que a análise é para a vida inteira, todos nós precisamos de análise, todos nós precisamos de ter um tempinho de 40 minutos para a gente se dedicar a gente, para eu falar de mim. Porque quando eu estou conversando com a Jair, eu estou falando da vida conjugal. Quando eu estou conversando com o filho, eu estou falando da vida do filho, da minha. Mas com o psicanalista não, eu falo só de mim. De uma maneira segura, sem censura, sem que aquilo seja usado contra mim depois. Porque se você fala de você para um amigo, para uma pessoa que você conhece, ou até mesmo para alguém da família, para o marido, para a esposa, dependendo do que você falar, isso será usado contra você no tribunal. Lembra daquela coisa da polícia? Então, no caso do psicanalista, não vai ser usado, porque ele é alguém estranho. Por isso que o psicanalista não é amigo. A gente aceita e tal, mas não é amigo porque ele é um profissional. Porque se é amigo, ele pode ser... Aí corre esse risco. Eu vou em casamento de pacientes, até porque, se eu não for, né, eles fazem uma questão danada, me apresentam. Até porque é chique você ter um psicanalista. Esse aqui é o meu psicanalista, né? Então eu vou em casamento, aniversário. Eu os trato como amigos, eu os considero amigos, mas amigos no aspecto da profissão, e não amigos com a liberdade de sacanear o outro, de estar no cotidiano do outro, né? Então o psicanalista tem esse papel. Muito bem. No caso do paciente de pânico, como ele vem só para curar do pânico, ele não tem maturidade de que ele precisa de análise, então ele se dá alta. Ele percebe que não tem mais o surto, ele percebe que não tem mais as crises, então aí ele se dá alta. Se ele se dá alta, é prova de que ele foi curado no pânico. Foi curado no pânico. Claro, se ele tiver uma recaída, ele vai te procurar. Mas curiosamente, a minha primeira paciente tinha síndrome do pânico. Até hoje ela me procurou. Faz 15 anos. Essa menina não ia na esquina sozinha. Tinha seus pais. Largou a faculdade na época, largou o namorado, tudo por causa do pânico. E ela é baladeira. Eu vejo ela postando coisas que está nos rock, bebendo. Nunca mais a moça me procurou. Então, só para a gente perceber que realmente, nesse caso, precisa curar o pânico. Agora, por exemplo, eu estou com uma série de pacientes que querem engravidar. Mulheres que querem engravidar. Que percebem que não engravidam por causa da autossabotagem. Elas estão se auto-esterilizando. Então, aí começa, aí parece que até que uma contou para a outra. Mas não é uma coincidência. Uma é daqui, a outra é de lá, e aparecem. Então agora eu estou pesquisando, tentando aprofundar o máximo que eu posso nesse aspecto. Vou fazer uma live sobre isso. Quais são os elementos que a mulher que precisa engravidar utiliza para se sabotar? Ela está se sabotando. Ela quer engravidar,
na consciência, mas o inconsciente não quer. E aí, então, fica esse conflito, essa dor. Márcia, bom dia, Cláudio. Coloca o crachá, o Cláudio, o outro Cláudio Thaís não podia até usar o crachá do Cláudio, que é tudo Cláudio mesmo. Ah, mas não vem hoje não, né, Márcia? Põe o pé no crachá dele, Cláudio. Isso. O Cláudio tá chique, Cláudio hoje, nosso aluno está recebendo um prêmio. Né? Qual universidade que ele está? Lá em Recife. Lá em Recife. Nossa, é o prêmio mais chique na área acadêmica ligada ao Gilberto Freire, que é um ícone, né, da cultura brasileira. O pessoal vai se ajeitando aí devagarzinho. Então, relacionamentos... alguém vai falar, desculpa, Yara, perdão. A pessoa que tem sem consciência que tem esse problema do pânico, né? Ela se acomoda dentro daquilo ali porque ela precisa de chamar atenção para ela. Por exemplo, se ela não quiser começar uma análise para tratar, sabe que aquilo ali pode curar. Alguém já determinou isso para ela que é possível sim. Mas ela, para chamar a atenção da família, é possível que ela se estabilize naquilo ali para ela ser cômodo, para ela ter atenção? Desde que a sua análise faz sentido, Yara, desde que você considere isso inconsciente. Ninguém vai ter prazer em sofrer. Inconscientemente, não. Então, inconsciente, sim. Em tudo que a gente vive, existe prazer, inclusive na dor, né? Que é o masoquismo. Então, existe prazer até na morte. Uma pessoa enforcada, um homem, por exemplo, eu tinha um amigo bombeiro, que ele era chamado para ver os casos de suicídio. Então, os homens que se matavam, sobretudo o enforcado, que era mais doloroso, né? Normalmente, quando ele tocava no pênis do morto, estava com esperma. O cara ejaculou antes de morrer. Então, isso demonstra prazer. O prazer da morte. Então, tudo na vida tem prazer. E aí, toda vez que uma dor tem mais prazer que desprazer, a gente mantém a dor. Quando o prazer é igual ao desprazer, a gente se mexe. Aí você começa a querer buscar solução. Quando o prazer é menor que o desprazer, ou seja, você tem mais desprazer que prazer, aí você quer mudar. Então, mas isso tudo no campo do inconsciente. Então, a pessoa tem síndrome do pânico. Foi orientada que ela pode buscar tratamento através da psicanálise. Aí o que o elemento sabotador interno vai dizer? Não adianta, eu já fui em tudo enquanto é lugar, isso não tem cura. Porque ali, igual essa menina, ela dependia dos pais para tudo. Uma mocinha, podia namorar, não conseguia. Mas ela não queria, ela queria independência, aquilo ali estava amarrando ela, então ela buscou o tratamento. E a família vinha, naquela época eu não tratava, não existia ainda, não sei nem se existia, mas eu não usava nenhum tipo de rede social, Skype, WhatsApp. Então eles vinham lá da cidade de Alegre, 3h30 para vir fazer a terapia, uma vez por semana. 3h30 para vir, 3h30 para voltar. Então olha que esforço, e os pais disciplinados. E faziam isso porque também ela estava no pé deles, né? E aí foi indo, nós levamos uns 6 meses de sessão. Era um caso bem complicado. Foi o meu primeiro também, né? Eu aprendi com ela. E a menina hoje está super bem. Então os pais assim, são apaixonados comigo. Me carregam água na peneira para mim, né? Mas naquele momento ali também dependeu do esforço da moça. Ela queria sair daquela situação. Ou seja, o desprazer era maior que o prazer. Então, enquanto a pessoa estiver ali, se ela está acomodada, se ela está se sabotando, é porque o prazer é maior que o desprazer. Mas o prazer de apanhar, por exemplo, sim, é o masoquismo. Uma mulher que fica casada apanhando o marido. A psicologia, ela nos entende errado. Ela pensa que com isso a gente está dizendo que é culpa da mulher. Não é culpa da mulher. Está errado, é um processo social, ela está adoentada.
né? Então, a partir do adoentamento dela, que é o masoquismo, faz com que ela tenha prazer em estar naquela relação. Por que que ela tem prazer? Porque ela está com quem ela ama. Quem ela ama? O pai. O pai batia nela, o marido bate. Então, bater é prova de afeto. Eu nunca bati nos meus filhos. Então, não tem por que elas apanhar do marido. Porque eu nunca bati. Então, ela não tem essa associação. Bater, apanhar é sinal de amor. Então, nesse caso aí, o prazer é maior. Não o prazer de apanhar, mas o prazer de estar com quem ama. É o preço. Tipo assim, eu estou com meu pai, com meu grande amor, que agora é o marido. Então, eu estou com a pessoa que eu amo, eu vou pagar esse preço. Não tem problema. É pequeno diante do peso do afeto que eu recebo nessa relação. É assim que a pessoa pensa, mas ela está adoentada. Claro que não é verdade, claro que é ilusão, mas o que vale, diz Freud, é o mundo psíquico. Então, dentro do ponto de vista psíquico, ela acha que ela está ganhando muito. Até chegar o momento trágico de uma morte, de uma violência que tem que chamar a polícia. Aí as pessoas tentam trazê-la para a realidade objetiva. Veja, ela está vendo a realidade psíquica. Trazê-la para a realidade objetiva, aí então ela começa a abrir um espaço para a possibilidade de romper essa relação. Não raras vezes, você recolhe a mulher, leva para o local, para a casa de passagem, para a família, depois ela volta para o marido. Então ela vai ter recaídas, inclusive. Porque a falta que aquele marido faz, é o pai que está fazendo falta. Então é muito complicado nesse aspecto. Diga, Márcia. E às vezes não é só violência física, né? Que é violência tortura, que pode chegar psicológica, que é em tanto geral, quanto. em geral vai acabar nisso. Mas são uma série de violências. É a forma aprendida de amar, né? De amar. Muito bem, a forma aprendida de amar. Seja bem-vinda, como é que é o seu nome? Jéssica. Jéssica. Gente, essa aula normalmente nós abrimos para convidados, porque é uma aula que tem uma importância social. Tanto que eu estou transmitindo aqui pelo WhatsApp e pelo Facebook simultaneamente. Né? Além da Jéssica, a gente tem a Regina, depois apresentar o Cláudio, quem mais? Os três então. Mas a gente abriu para convidados. Eu até tenho uns convidados meus que talvez venham, né? Porque eu avisei na última hora, como o meu fardinho. Voltando só ao gancho do pânico, pensando na psicanálise. A psicanálise cura o pânico. Cura. A psicologia, o psicólogo clínico, ele não vai na infância. Não, ele não cura. Ele vai no comportamento, não. Ele vai só... Ele trabalha o comportamento. Existem situações que o psicólogo cura. O pânico, em geral, ele não cura, porque o pânico sempre precisa lá atrás. Então, ele não resolve. É o limite da ferramenta. Não estou aqui comparando psicologia com psicanálise. Né? É o limite da ferramenta. Como, por exemplo, tem coisas que a medicina cura. O pânico, ela não cura. Né? Porque a psicologia trabalha com comportamento. Então, o problema não é o comportamento, é o que está por trás desse comportamento. Por isso que tem que ser a psicanálise. Essa é uma das diferenças sensíveis da psicanálise para a psicologia. A psicologia ataca o comportamento. A psicologia ela é comportamental. Quando ela analisa, aí é porque o psicólogo é um psicanalista. Ele fez um curso de formação. Aí ele já não está atuando como psicólogo, mas como psicanalista. Então é isso. A psicanálise vai na origem. Isso. Porque isso é uma pergunta que me fazem com Sim. E quando a gente fala na origem, fica parecendo meio arrogante da nossa parte, entendeu? Então, se é um diálogo com um psicólogo, eu evito usar essa expressão. Mas no fundo é exatamente isso. Então você falou que na psicologia a abordagem é mais comportamentalista. Existem outros enfoques da psicologia também, behaviorismo. Mas sempre comportamentalista. Mas sempre mais comportamentalista. Sempre. Tanto que você traça, o psicólogo ele vai te passar uma série de estratégias, de exercícios. Semana que vem você vai ter que ir à praia, vai ter que fazer isso, e me traz para como é que foi. É mais ou menos assim, entendeu? A proposta ela é diferente da psicanálise. Porque quando a gente fala que a psicanálise busca a causa, cava mesmo, aí fica parecendo arrogante da nossa parte, né? Fica parecendo que a gente é mais... Você está dizendo que a psicologia é superficial. Fica parecendo isso, entendeu? Fica parecendo isso.
Mas, na verdade, é só um enfoque. Um olha para fora, digamos assim, na prática, enquanto a psicologia olha para fora, a psicanálise olha para dentro. Por exemplo, meu filho teve um ataque de pânico há uns 3 meses atrás. Mas como ele já tinha feito análise, né, eu não estava em casa, uma enfermeira atendeu, levou pro CIAS, aí o pai dele foi lá, aí Rivotril. No outro dia ele liga para mim, mas preciso voltar para análise urgentemente. Porque ele, como já tinha feito, ele sabia. Sabe. Porque o que desencadeou foi um pesadelo, até premonitório, de que minha mãe tinha falecido e ele tinha que tomar conta era o inconsciente tentando prepará-lo para isso. Minha mãe veio a morrer umas 2 semanas depois, e ele foi correndo para a análise. Está na análise, quando minha mãe morreu. O que poderia ocasionar uma crise muito maior, porque ele tinha sonhado que ela tinha morrido, e quando ela efetivamente morreu... Ele já estava preparado, já tinha morrido na cabeça dele antes, já tinha morrido. Aí foi tranquilo e está ótimo, tomou decisões importantíssimas. Então, e é legal isso, essa fala da Márcia é muito legal, porque o jovem... Nada de Rivotril. O jovem... Vocês vão ter, inclusive eu convidei o Wesley, marido da Bárbara, que ele trabalha com farmácia, ele vai dar uma aula de farmacologia para nós, porque é importante a gente dominar o medicamento, como funciona, que o paciente traz para a gente. Não para a gente prescrever, que nós somos proibidos, só o médico, Para prescrever e para tirar é com o médico, mas para a gente saber como é que funciona. E aí, é importante, e às vezes o jovem, ele não sabe ainda o que é. É importante que os pais, mesmo que seja adolescente, iniciem ele na análise. Porque igual o Léo é uma gracinha, cara. O Léo tem 20 quantos? 22 anos. Então, assim, um menino com consciência, maduro, igual o Matheus, assim, maduro. E aí, pô, ele já sabe, assim, mesmo que ele fuja, por autossabotagem, fuja, mas aí quando a dor aperta, ele já sabe a estrada de volta. Enquanto que o outro fica pedindo, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, vou voltar para análise. Então é muito interessante apresentar, fazer o filho, a filha conhecer o psicanalista e depois, claro, vai dar essas rebeldias, ele vai sair. Eu lembro que eu conversei uma vez com uma paciente, novinha, devia ter 19 anos. Aí eu falei, o que te trouxe ao consultório de psicanálise? Porque ela que escolheu, ela que foi lá, procurou. A mãe não foi junto, ela foi sozinha. Ela falou, que eu faço análise desde os 15 anos. Eu fiz dos 15 aos 18, aí me dei alta, ela usou esse termo, e agora eu estou percebendo que eu preciso voltar. Então olha que caminho legal que a mãe encaminhou para ela. Então é importante a gente ter essa questão. Bom, nós não fugimos do assunto, tá, gente? Porque o tema lida exatamente com essa questão do relacionamento da gente com as pessoas. E o pânico está muito ligado a isso. Então na infância é exatamente o relacionamento com alguém. A menina normalmente com o pai, o menino normalmente com a mãe, mas também varia, pode ser o menino com o pai, o menino com a mãe. Eu digo porque para o homem, o grande objeto de amor é a mãe, e para a filha, o grande amor da vida dela é o pai. O marido só imita, coitado, ele pensa que ele é o cara, mas não é nada, é o pai dela que é o cara, Então, a exemplo disso, vocês estão aqui em cima, porque minha mãe está lá na sala de aula da turma 17. Porque ela teve alta, a casa dela ainda não está pronta, está quase pronta, E aí adivinha onde que ela foi hospedar? Na casa de um filho, Então tem esse amor que é para a vida inteira e que a gente realmente coloca o homem, a mãe é o grande amor, a mulher, o pai é o grande amor. Quando isso não ocorre, ou melhor, se isso parece não ser assim, é porque está com problema. Mesmo que o pai não vale nada, mas é o seu amor. É igual aquela música, o Rio do Tiririca, Não vale nada, mas é meu amigo. Então mesmo que não vale nada, mas é o seu pai. Mesmo que a mãe não vale nada, mas é a sua mãe. Não vale isso. Esse não valer nada também é uma impressão sua. Então é importante aí buscar na análise. Então na psicologia, a psicologia do amor é esse material da doutora Ana Bott, no livro Psicologias. Me parece que é o capítulo 3 e 4. E depois é uma introdução para a gente entrar no livro Mal-Estar na Civilização, do Freud, que é um livro da coleção, que é o livro mais vendido. E esse livro Freud escreveu num momento muito importante. Ele escreveu durante a Segunda Guerra Mundial, naquele momento tão tumultuado do mundo. E o Freud, ele passou um aperto na Segunda Guerra.
Eu estive na casa dele, na Casa Museu em Londres, e eu pensei, por que a casa em Londres se o Freud é de Viena? Né? Mas aí o mal-estar da civilização explica isso. Freud, ele era analista da filha, da herdeira do imperador Napoleão Bonaparte da França. Ele era analista dos soldados de alguns generais da SS, do Hitler. Então ele era um homem muito influente. Mas ele era judeu. E aí foi avisado, Freud, Hitler está pegando todo mundo que é judeu. E de preferência os inteligentes. Então você fuja, fuja agora enquanto é tempo. Ele falou, não tem perigo não, o pessoal que iria me prender são meus pacientes, não tem perigo e tal, porque os caras disso, a gente tem acesso a espaços, né? Eu tenho paciente juiz, eu tenho paciente promotor de justiça, então a gente tem acesso a espaços que uma pessoa comum normalmente não teria. Ontem mesmo eu comi lá no Broto de Bambu, gente, depois quando olha o contraste, Broto de Bambu do Shopping Praia da Costa, são 3 andares de restaurante, eu vi um negócio pequenininho, pensei que era só aquilo. Aí subi pro primeiro andar, gigante, como é que sustenta isso? Só que um monte de gente, ainda bem que eu lembrei de roupa social, tive a intuição, né, porque eu ia almoçar com uma autoridade, né, então eu fui. E é meu paciente, a pessoa que eu me encontrei. E ele falou, nós vamos almoçar no shopping e eu vou pagar. Ela vão ter sacado que eu vou pagar, tipo assim, não vamos lá pro girafas não é o girafas, né, que se é comigo. A sorte dele é que ele pagou, porque se ele não pagasse, eu ia comer com ele lá no girafas, a 17 conto o prato. Aí, almoçamos, eu falei, gente, isso deve ser o olho da cara. Eles nem me deixaram olhar o cardápio, que é pra eu não ficar assustado, eu acho, né? Aí quando eu saí, eu falei, gente, quando é que eu vou comer no girafas de novo? Por isso que é bom você ficar no girafas, hein? No broto de bambu. Coisa de pobre, né? Broto de bambu. Aí, quando eu saí do shopping, tava assim, tive que passar por tem um atalhozinho, uma ponte ali, que facilita eu voltar para Guarapari, né? Então você passa dentro de uma favela. Aí tava a plaquinha assim, R$13,90 para comer à vontade. Eu disse, caramba, como que pagou lá? Dava para comer umas 40 vezes. Com uns R$500 o almoço, né? Então dava umas 40 vezes, né? Mas eu nem sei porque que eu estou falando, eu fico conversando enfiado e acabo fugindo do assunto. Bom, então aqui Freud tinha amigos influentes, inclusive na SS, na tropa de choque do Hitler. E avisaram ele, Freud, foge. Mas ele achou que ele tinha costa quente. Até que prenderam a Ana. E a Ana Freud é a caçula dele, cara. É a herdeira dele. Já que o Jung não quis, foi a Ana que herdou. E a Ana foi honrada. A Ana não casou com a psicanálise, casou com o pai, literalmente. Eles falavam assim, ali é um casal, a única coisa que não tem é sexo. E como o Freud já não transava com a esposa mesmo, então tá tudo certo. Ele teve um monte de filho. Ele não transava assim, por prazer, ele transava para engravidar, porque teve um monte de filho. E ele era contra o método contraceptivo, que na época era A Ana é mais nova? Eu achava que ela era mais velha. A caçula dele. Então na época, o método contraceptivo era o coito interrompido. E o coito interrompido traz problemas neuróticos para a pessoa que tem essa prática. Então não existia ainda camisinha, não sei o que, né? Era o coito interrompido, era o que mais usava. Então ele não aceitava o coito, o coito interrompido. Então com isso ele, quando os filhos cresceram, quando ele teve os filhos, ele parou de transar. E ele teve muito filho. A gente vê na mesa lá com o Jung, há uns 8, eu acho. Depois eu vou até olhar a quantidade, mas 7 ou 8, uma grande quantidade de filhos. E aí ele parou de fazer sexo. Ele falou, o grande prazer dele tinha 2 prazeres. Um era escrever. Nossa, ele escreveu até morrer. E o outro era fumar charuto. Teve câncer, mas fumou charuto mesmo com câncer. Eram os 2 prazeres dele. E a Ana cuidou dele. A Ana não casou. Falou assim, entre a Ana e Freud só não existe sexo. Porque eles são um casal. A filha caçula e o pai. Quer dizer, o grande sonho da filha, né? De casar com o pai. Ela fez isso.
E ela que guardou a psicanálise para nós. Ela que fez com que a psicanálise fosse acessível a todos. Porque pai era médico, mas ela era pedagoga. Isso quer dizer que quem não é médico pode fazer psicanálise. Olha que interessante. Ela que deu essa brecha. Ela e posteriormente a senhora Jung, a esposa do Jung, que se tornou psicanalista também, sem ser médica. Ela pagou o curso de medicina, de psiquiatria para o marido, que ela era rica, o marido pobre, mas não fez o curso. Depois ela pôde fazer o curso de psicanálise. Então, aí quando a Ana foi presa, ficou um dia detida, sumida, ninguém sabia onde ela estava, ela podia estar morta. Imagina o Freud, entrou em pânico, imagina isso. E a filha caçula dele. Aí conseguiram lá, por influência, localizar a Ana, e aí soltaram a Ana. Soltou a Ana, no dia seguinte, pegou as coisas dele e vazou para Londres. E ficou lá até morrer. Uma casa em Londres é muito bonita, né? Onde ele viveu os últimos dias. Só pra gente perceber aí. E esse livro foi escrito lá, na casa de Londres, eu estive. Foi lá que ele escreveu ele. E aí, ele, no livro, ele narra essas... Aí ele vai tentar entender o pacto social, o surgimento da civilização, o relacionamento entre as pessoas. Por que algumas pessoas se tornam tão cruéis? Por que o relacionamento da família é tão difícil? E ele vai estudar isso nesse livro, por isso que o livro é tão vendido. Esse livro é um livro fininho, mais barato que os demais, que ele é a brochura, é um livro mais direto, né? Então, essa é a obra que vamos estudar nas próximas 3 aulas. Na de hoje e na seguinte. Isso para a turma 15. Não para a turma 12, que a turma 12, a turma 17, não, porque a turma 17 não está ainda está. A gente, só em função da indisponibilidade da sala de aula, a gente adiantou a aula da turma 17 para esse conteúdo. Depois, no mês que vem, a gente volta ao normal. Então, vamos lá. Acho que foi 2 vezes. A importância da vida afetiva. A doutora Ana Bock, ela diz o seguinte, ela usa essa frase, né, que não é dela: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Quais são essas razões? Olha como ela cunhou a parte psicanalítica dentro de uma frase poética. O coração tem razão que a própria razão desconhece. Ela está falando aqui do consciente e do inconsciente. A razão do coração, e o coração é claro no sentido simbólico da emoção, do sentimento, do afeto, o coração aqui, a razão do coração é o inconsciente. Por isso que a razão do consciente desconhece. Porque o inconsciente, ele não é lógico. Ele não trabalha com a mesma lógica da consciência. Ele, por exemplo, não é temporal. Ele não respeita passado, presente e futuro. Por isso o pânico. O que aconteceu com a criança aos 3 anos de idade, ela tem a sensação que está acontecendo agora, com 50. Porque não tem passado. É presente. Para o inconsciente é sempre presente. Então, e ele não tem lógica. Então, como é que ele se comunica conosco? Para o ego tentar entendê-lo? De 2 maneiras. Ou através do sentimento, portanto o coração, ou, como disse a Márcia, através do pesadelo, através do sonho. Então o inconsciente estava dizendo para o Léo: Léo, sua avó vai morrer. E aí ele fala: como é que eu vou dizer isso para ele? Vou mostrar uma cena em que ela está morrendo. Com isso ele poupou um problema maior quando a avó verdadeiramente morresse. Então ali ele já sentiu o que é a avó morrendo. Buscou ajuda, buscou ambulatório, médico, analista, e quando a avó morreu efetivamente, como a pessoa não morre 2 vezes, na Bíblia diz que só morre 1 vez, então quando morreu a 2ª vez, se no caso era a primeira, para ele já não funcionava, porque só morre 1, já morreu a primeira vez. Né? Então, diga. Pode dizer na interpretação dos sonhos, né, que ele vem através do xiste, do ato falho, e Igual aí ato falho, falei ato falta. Talvez Aí, ó.
A falta quer dizer, Aonde né? faz a falta? Então aí você percebe na fala do paciente os desencontros, o ato falho, né? A pessoa falou, eu gosto muito disso, mas, aí quando ela fala mais, ela não gosta, né? Aí o argumento dela foi para negar tudo que é bom naquilo que ela diz que gosta, ou seja, ela não gosta. Eu falei, você gosta? Não gosta? Não, você não gosta. Eu vou te dizer o argumento que você mesmo usou para não gostar. Isso. A pessoa nem percebe, né? Então, o ato falho é também uma vazão do inconsciente. Você usar a palavra certeza gaguejando é um falho, né? Ato falho, certeza. Não, isso tem aí ferro. Ou então repetir, Cláudio, quando repete muitas vezes. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! Não tenho certeza porcaria nenhuma. Entendeu? Um amigo meu que é advogado, fez psicanálise, né? Aí tava dizendo como é que ele pega os clientes picareta dele, né? Ô doutor, o senhor sabe que eu sou honesto. Doutor, o senhor sabe que eu sou muito honesto. Isso aí eu vou ter que mandar ele assinar uns 3 contratos diferentes, que vai me passar a perna, né? Eu tenho que pegar dele uma entrada boa, que vai me passar a perna. E ele fala, Luiz, é batata. Depois ele realmente me passa a perna. Então, eu já peguei uma boa entrada, então depois ele precisa pagar o restante. Então, o ato falho também é um mecanismo de comunicação do inconsciente. Mas que a própria razão desconhece. O que é essa razão aqui? Veja que ele usa razão aqui e aqui. Essa razão aqui está se referindo ao quê? À consciência. A gente não consegue perceber se não prestar atenção, né? Quais são essas razões, diz a doutora Anna Bock? E ela vai dizer uma coisa muito legal, ela vai dizer, são os nossos afetos que dão o colorido especial à conduta de cada um em nossas vidas. Então é exatamente o afeto que vai fazer com que a gente viva. Nós somos pessoas passionais. Nós somos pessoas afetivas. Nós não somos pessoas racionais. Queremos ser. A nossa vida na racionalidade é tão curta, tem tão pouco tempo, que a gente ainda não aprendeu a viver a racionalidade. Por mais que isso... fulano é um racionalista frio. Não, não é. O próprio processo dele ser frio já significa que não é nada, já é um sintoma de que não é nada racional, não é nada racionalista. Porque vocês imaginem, o ser humano tem em torno de 4 milhões de anos, mas o Homo sapiens tem menos de 1 milhão. Então o Homo sapiens, melhor dizendo, não o Homo sapiens, o Homo sapiens, que é o nosso avô, somos nós, tem menos de 1 milhão de anos. Então vivemos 3 outros milhões somente no sentimento, somente no afeto. Então nós somos muito afeto. Aqui, por exemplo, esse é um ato afetivo. O que me faz ter esse ânimo de conversar, de brincar e vocês participarem? É o afeto. Não é a razão, estou aqui porque eu preciso aprender. Não é isso. Então, nós somos seres passionais. A gente precisa assumir isso para a gente aprender a lidar conosco, a gente prestar atenção no afeto. Então é isso que dá colorido à nossa vida. Se não fosse isso, a gente seria como se fôssemos robô. E isso é tão interessante. Uma psicanalista residente nossa lá de Petrópolis, ela está com um paciente que tem deficiência cerebral. Ele teve um acidente de moto, perdeu parte da massa encefálica. Isso tirou dele várias coisas, entre elas o movimento. Ele se comunica pelo computador. Tem lá um programa que ele, da maneira como ele mexe os olhos, escreve o que ele quer dizer. E ele não sai da cama. E ele tem uma coisa, ele não tem memória do acidente para cá. Só tem memória do acidente para trás. Então, a tese médica, e aí a psicanálise avança, a tese médica é que a parte da massa que ele perdeu afetou a memória dele. Eu disse a ela, não é verdade, senão teria que tirar tudo. Se ele tem antes, isso é trauma, isso é neurose, isso é um problema da psicanálise. E aí, a doutora Brenda começou a tratar do menino. E aí lá, né, a menina que fala um homem, né, um jovem, acamado, ela atendia a domicílio. E a gente até diz que existe essa possibilidade de trabalho do psicanalista atender a domicílio. O que tem que tomar cuidado é que o honorário é o dobro, porque tem deslocamento para ir e para voltar, e o custo do deslocamento, tudo você tem que embutir no honorário
para que seja viável o projeto dele atender a domicílio. Então ela está fazendo isso. O que aconteceu? Ela está com esse garoto ela nem tinha começado a residência ainda. Ela me pediu para antecipar a residência dela, porque ela estava muito curiosa com esse convite e ela queria investigar. Eu digo, tá bom. E aí antecipamos e ela começou a atender. E eu comecei a supervisionar o caso. A coisa de umas 2 semanas atrás, ela sempre pergunta: o que aconteceu quando você estava com 15 anos? Eu roubei namorada, não. Ele se comunica com ela. E quando você era criança, você gostava de quê? Jogar bola, não. O que você fez semana passada? Não sei. Sabe, igual como se tivesse Alzheimer. Aí, de repente até um ponto para ela analisar, até eu fui falar isso com ela, me veio agora. Aí, quando foi 2 semanas atrás, ela falou: o que aconteceu? Eu tinha muitos amigos. O que você gostava de fazer? Sair para beber. E depois andar de moto, em alta velocidade. E o que aconteceu depois, quando você saiu de moto? Aí ele escreveu assim: me fudi. Aí ela deu um ar de riso, mas ao mesmo tempo ela ficou, caramba, né? Ele lembrou do acidente, não tinha lembrado. Aí passou. Aí ela encerrou a sessão ali, foi para casa, tipo corte lacaniano. Foi para casa. Quando a mãe liga no dia seguinte: olha, ele não quer comer. Não quer tomar o mingau, não quer não. Aí passou mais uns 3 dias: doutora, vem aqui porque ele não quer nem receber visita. Aí ela ficou em pânico, caramba, eu baguncei com o menino, eu vou ser processada, não sei o que e tal. Aí ela, antes de ir lá, ela me ligou: aconteceu isso, ele não quer comer, não quer receber amigos, ele está realmente com depressão. Eu falei: não, depressão não é porque só tem 1 semana. Eu falei: olha. Aí eu disse assim: que bom! Ela falou: você está comemorando a desgraça do rapaz? Eu estou comemorando o progresso. Mas antes ele era feliz, Luísio. E ele agora está infeliz. Eu digo: não, ele não era feliz. Ele era sem afeto. Afeto é pacote. E aí a doutora Boca vai falar aqui: afeto é pacote, é amor e ódio, é mágoa e culpa. É tudo junto, é pacote. Não tem como, eu vou ser o monge do Tibete, eu só terei amor no meu coração. Não existe isso. Aquele mecanismo. O monge tibetano tem ódio no coração dele, ele administra o ódio. Aquele mecanismo de defesa que você passou logo no início do curso, que a pessoa se distancia, ela procura um mecanismo que ela se distancia do afeto, do trauma, né? Com o mecanismo de defesa, e parece aquela pessoa fria, controlada. Pois é o recalque, ou seja, mexeu, se você, o psicanalista percebe aquela pessoa altamente controlada, riba todo mundo, a gente percebe claramente o ponto dela. Aí você vai ver que ela desmonta, é como se você enfiasse um alfinete numa bola cheia, ela desmonta. E aí eu falei com ela: você começou o processo de cura do rapaz. O seu trabalho é psíquico, não é físico. O físico é com fisioterapeuta. É? Qual que você prefere? Não sentir nada ou sentir angústia e alegria? Euforia e depressão, qual que você prefere? Eu prefiro sentir angústia e alegria. Então, é isso que você deu para ele. Antes ele não tinha isso. Ele não tinha angústia, mas também não tinha alegria. Ele vegetava. Você despertou o gigante. É isso que você fez. Mas agora a mãe dele não vai nem querer mais me ver, tá muito preocupada e tal. Eu falei: você está muito ansiosa, calma, vá lá e faça atendimento. Ela não pediu. Aí foi lá, conversou. Aí com ela ele conversou. Aí quando saiu, a mãe dele falou assim: e aí? Aí ele conversou alguma coisa e tal, pedia para receber os amigos e tal. Aí ela falou assim: doutora, muito obrigada. Muito obrigada. A senhora conseguiu tirar meu filho da morte. A mãe falou isso para ela.
Aí ela ficou toda cheia, então ela tá toda animada, já tá alugando consultório, né? E ela tava toda cabisbaixa antes. Eu falei, tá vendo? Então, isso é o resultado da análise, né? Então, são esse afeto que move. Por que os psicóticos têm uma resistência tão grande à medicação? Porque a medicação pesada tira o emocional deles, tira libido, tira prazer. Fica assim, ó. Quem quer viver assim? Não quer. Aí sabe o que eles fazem? Eles sabotam o remédio, não tomam remédio. Insulta, vai para camisa de força. Então na cabeça eles pô, é melhor camisa de força do que daquele jeito. E aí a gente que vive a vida objetiva não consegue entender isso. Ele dá trabalho para a família fica, né? Ai meu Deus, cadê fulano? Fulano saiu pelado na rua xingando os outros aí. E vamos, me procura fulano, e sumiu, e aquele desespero, a família sofre demais. Mas o psicólogo está feliz da vida. Agora sim eu posso fazer tudo o que eu quero, né? Então, o difícil é encontrar. Então, à medida que a psiquiatria avança e tem avançado, graças a Deus, e consegue medicações que não tira tanto, não altera tanto o humor do psicótico, esse psicótico tende a aceitar a medicação. É o grande problema do psicótico, do esquizofrênico. Um esquizofrênico, se ele tomar medicação, ele leva uma vida normal, gente. Ele casa, família, tem trabalho. Agora, o problema é quando ele se recusa a tomar medicação. E aí fica com raiva, ele é rebelde, desgraçado, porque não toma. Mas porque a gente não sabe o que ele passa. Porque fica lesado, acorda tarde, engorda, não tem vontade de transar. Tá, é horrível, a pessoa fica... não tem, né? Então, nós somos seres passionais. Nós somos seres passionais, diga. Sobre o caso anterior ainda, a medicina diz, não sou médico, mas a medicina diz que há partes diferenciadas do cérebro, sim, relacionada à memória permanente e à memória temporária. Tanto que tem um filme famoso americano de Hollywood, do Adam Sandler. Uma menina sofreu um acidente de carro com o pai e tal, e ela perdia a memória temporária rapidamente, só lembrava do acidente antes do choque lá do carro do pai. É uma situação bem análoga que você relatou. Do menino. Então, assim, pode ser uma questão de trauma também, Sim. Uma sabotagem, uma repreensão, mas a memória permanente e a memória definitiva estão colocadas no cérebro em lugares diferentes. Isso, mas o cérebro, ele tem a capacidade de mudar. Entendeu? Uma parte do cérebro que é usado para tal coisa, ela pode acumular e fazer também tal coisa. Então, esse princípio não processa por causa disso. Filme, ou seja, o acidente dela foi com o pai. No próprio filme já dá indício que o problema dela entendeu? não é isso. Então, tem vários casos. Pessoa que lesou uma parte do cérebro, que iria lesar a fala, simplesmente a pessoa consegue voltar a falar. O filho do Paulo Silvino, aquele comediante, não é isso? Aconteceu isso com ele, né? Imaginavam que ele ia vegetar. E o garoto levou uma vida normal. Claro que ele ficou lesado, mas assim, em comparação ao que ele passou, foi um verdadeiro milagre. Então o cérebro tem essa capacidade de acumular. Ele parece que transfere aquela parte. Como isso não está no cérebro, aí está o ponto. Isso é psíquico. A mente não está dentro do cérebro. O cérebro está a serviço da mente e não o contrário. Então é possível que a mente delegue para aquela parte do cérebro que não é essa função fazer também aquela função. Então, exatamente reforçar isso que você acabou de falar, viu, Alex? Porque, me corrija, o inconsciente é uma tópica. Ele não é uma questão fisiológica, ele não está localizado numa parte do cérebro. O cérebro faz parte da nossa fisiologia, que os médicos estudam, os psiquiatras, etc. Mas o inconsciente está para além disso. Né? Ele é uma tópica, ele é um simbólico. Essa é a grande descoberta do Freud, né? Que faz ele... É uma abstração, entendeu? É uma abstração, é até difícil, né, da gente... Tipo assim, é como se o Freud inventasse, é uma abstração, é como o número 4, por exemplo. Faça assim, é o 4. Tá, mas isso aí é pro árabe e para nós ocidentais. Pro romano já é um Vzinho com um pauzinho. O chinês é outro, entendeu? É uma abstração. É uma dimensão. Os médicos, a partir das características do inconsciente,
Os psiquiatras, já que Freud também era psiquiatra, localiza essas características no cerebelo. Mas é só uma questão de localização. Mas não quer dizer que o inconsciente está lá, porque o inconsciente é tudo, na verdade. E a parte consciente no lobo frontal. Mas é só uma questão de didática. Mas não é uma questão essencial, é uma didática. De maneira didática, você entender com sentimento, está aqui atrás, então o inconsciente está aqui atrás. Como a razão, a lógica, está aqui na frente, está ligado mais ao lobo frontal, então a consciência está ligada. Mas é só uma questão didática. Na verdade, é só um monte de massas que obedecem ao comando da mente. É como o coração. Há o sentimento coração partido, né? Sinto o coração partido, que acaba aparecendo até no mesmo aparelho. Mas então, o sentimento está no coração? Não. O coração é só uma bomba que bombeia sangue. No entanto, simbolicamente, ele é utilizado como elemento do emocional. Diga. Com relação a essa falta de afeto, de demonstrar sentimentos, essa semana eu acompanhei um júri daquele menino que morreu no sul, Bernardo Coldre, filho de um médico que teoricamente a madrasta teria assassinado. O pai, no depoimento, em hora nenhuma, ele demonstra nenhum tipo de afeto por nada. Nem pela profissão, nem pela esposa, nem pela madrasta, nem pelo que aconteceu, nem pelo filho. Todo mundo fala que ele era um pai negligente. Mas ele não demonstra afeto com nada. Tipo assim, as outras pessoas, quem realmente matou o menino, que eu acho que é psicopata, tentou convencer, chora, mas você viu teatro nela, na comparsa. Agora, ele não demonstrava nenhum tipo de emoção, nenhum em nada, em momento algum. Existe uma pessoa assim, com nada que ele fala, nada não criatura. Como se fosse frio, né? Pode ser isso se você buscar o histórico dele, você vai ver que ele teve um problema sério com a mãe. E geralmente nos primeiros anos de vida, né, na hora de investir ali o afeto, a libido, a troca, essa mãe se ausentou, negligenciou. É como se ela falasse para ele, olha, não vale a pena sentir. Ela falasse para ele na prática isso, e ele absorvesse essa ideia. Normalmente o sociopata, e esse médico provavelmente é um psicopata, é um sociopata, normalmente a sociopatia, a psicopatia, ela é desenvolvida na infância, na relação com a mãe. Mas eu não acho nem que ele seja sociopata, eu particularmente acho que ele é inocente, acho que ele era... Não, ele é psicopata, ele não é sociopata. Essas características aí é de um psicopata. Mesmo que ele não tenha matado esse filho, mas ele mata. É um psicopata, não tem afeto, entendeu? Não tem compaixão. A base da vida humana é a compaixão. Então assim, tanto que quando o neto do Lula morreu, o bicho pegou pra mídia, o pessoal do presidente tentando, o Sérgio Moro tentou manter trancado, não conseguiu não, porque aí foi feito um levantamento, 120 milhões de acessos no Google. O Lula superou o carnaval. 120 milhões a favor e 5 milhões contra. Só 5 milhões não queria que ele fosse ver o neto. Então, quando se trata de morte, a morte é a prova concreta da presença afetiva em nós. É por isso que ela diz que nós somos, o afeto é o que dá o colorido da vida, é o que dá vida, na verdade. Né? Então, nós somos afetivos. Então, quando esse afeto não está presente em nós, igual você falou, total inexistência, você como advogada e estudando psicanálise, já começou a colocar em prática a psicanálise, você ficou observando ele. Pouca gente teve esse olhar. Então, a não reação, né? E aquilo ali demonstra um psicopata. Teve um caso verdadeiro, um caso aqui de um advogado famoso aqui de Vitória, ele sempre aprontava algumas coisas assim, muito estranhas, né? E uma delas, ele tomou veneno, parece, para provar que o cliente não tinha, o que ele deu para a mulher não tinha matado a esposa. E ele começou a ficar branco, pardo, aí o juiz mandou trazer, socorrer, senão ele ia morrer. Então ele era famoso, esse advogado, esqueci o nome dele agora, ele é famoso aqui no estado. E numa dessas, ele chamou para depoimento uma pessoa, a pessoa que estava morta. Esse advogado, ele é malucão, ele é gênio, sabe? É um gênio.
Aí ele falou, tipo assim, convido para depor fulano de tal. Só que o assassino, nesse caso ele era do lado da acusação. O assassino tinha matado o cara. Aí todo mundo olhou para a porta, menos o cara. Aí falou, observe, só ele não olhou, porque ele sabe que ele matou. Olha que gênio. Então ele era famoso, esse advogado. Eu não lembro o nome dele, eu lembro que eu lia muito sobre ele. Isso aí vai me ajudar bastante agora, que eu vou começar o mestrado em Direito, né? Então eu me ajudar a entender. Isso, é professor de Direito. E a importância do advogado, né, saber de psicanálise. Você vê a observação dela que legal, imagina? Tem um filme, Dois Homens e uma mas Sentença. ela pensou que ele fosse inocente. Eu já não acho que ele é inocente. Sim, mas não importa, mas de qualquer forma ela sabe agora que ele tem a capacidade de cometer um crime. Se não cometeu esse, ele pode ter cometido o outro. outro. Também foi morto em situação muito estranha. Tem um filme bem Acho que ela se interessante. suicidou e eu... Quando eu dou aula para o direito, eu costumo usar, dependendo do curso, 12 Homens e uma Sentença, que nos Estados Unidos, os 12 jurados têm que chegar a uma unanimidade. Se um der para trás, volta tudo. E era um menino acusado de ter um menino negro, enfim, periferia, acusado de Tem aquela questão da luta racial. E aí todo mundo já, vamos embora, que eu tenho jogo para ele, isso aqui, tá tudo certo. Aí ele foi assassinou mesmo. Aí um levanta o dedo e fala assim, eu tenho dúvida. Né? Aí, mas que saco, qual é essa dúvida? Aí ele começa a questionar as provas. E vai um por um, ele faz o trabalho de psicanalista, né? E ele vai a um por um do júri, mostrando como que a certeza que cada um tinha que foi o menino que assassinou, na verdade, estava ligada a interesses específicos da pessoa. Até que ele chega ao mais resistente, que ele vai derrubando um por um, todo mundo vai trocando voto. Aí ele chega no mais resistente, e aí ele vai provocando psicanaliticamente. Então o cara fala assim, com raiva do menino, só quer lá meu filho. Aí ele fala assim, o que tem seu filho? Na verdade, o ódio todo dele para condenar o menino era uma má relação que ele tinha com o filho. Né? Meu filho não presta, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Aí teve uma catarse e acabou revelando, né, a verdadeira... Você vê como é que é perigoso a justiça, né, Márcio? O verdadeiro motivo que nem ele sabia. Nem ele sabia, porque é o inconsciente. Dele né? querer tanta condenação do menino. Aí reverteu tudo e o menino foi absolvido. Porque realmente não tinha provas cabíveis. Todas as provas eram débeis. Né? E o cara fez esse papel. Foi fantástico. Olha que interessante o que ela falou, que acabou de investigativo. Eu olhei para ele e vi muito do que eu vivo. Um médico muito ocupado, que não tem tempo para os filhos, que não está em casa nunca, que o hospital liga 2 horas da manhã, 5 horas da manhã. Não tem o que fazer, você tem que sair, você vai deixar a pessoa morrer? E eu, por ver essa realidade... E o cara é médico também, agora já está se analisando. Olha o que é psicanálise. Eu empatia com ele. Por que você foi empática com ele? Você é o seu pai. Olha que trauma que o paciente faz com a gente. Não é nem o pai, é o marido. Mas Mas assim, É o pai. O marido é o pai. E aí ele herda o afeto e o desafeto. olha que interessante, eu não tinha... Ou seja, ele atraiu a sua atenção, Você falou, eu lembrei. mas também atraiu a sua crítica. Eu saquei ela. Com crítica, né? Então vamos lá. Os afetos, né? Eles se expressam nos desejos. Olha o que a Márcia falou. Eles se expressam nos desejos. O desejo de condenar o garoto. Ali estava o afeto pelo filho. Né? Nos sonhos. Ela contou o caso do Léo. Nas fantasias. Não é só essa fantasia sexual. Fantasia. Tem gente que fantasia uma coisa muito, muito interessante. Quando a gente envolve questões familiares, a gente vai percebendo como que existe fantasia. Uma pessoa fala, não, porque meu irmão, isso assim, você vê que é uma coisa completamente fora da realidade, cara. Meu irmão tem inveja de mim, minha irmã sempre sonhou ter o meu lugar. Você vê que é maluquice, mas na cabeça daquela pessoa é real aquilo. Então, é o afeto que está fazendo ali aquela fantasia. Nas expectativas, como nós temos expectativas falsas. A pessoa falou, uma vez eu vi no Facebook, aqui,
Cria cachorro, cria gato, cria galinha, você pode criar até porco dentro de casa, mas não cria expectativa. Eu achei muito legal. Então, nas expectativas, nas palavras, eu estou com a paciente, eu falei para ela, você está com a voz cansada, onde é que você está gastando a sua libido? Preste atenção, porque na análise eu não consegui perceber onde, ela tem tanto problema que eu não sei onde é que está aquilo, mas aparece na voz. É como se ela faz assim, doutor, sabe aquela voz cansada, e sempre, em todas as sessões. Aí na última sessão ela falou comigo assim, descobri, é que eu tenho apneia do sono, e não sei o que, não estou usando o capacete, e não sei o que. Eu falei, ó, se você quer se enganar, tudo bem, mas eu sou seu analista, o meu papel é não compactuar com a sua fuga. Você não chegou ainda, continua buscando. O que está acontecendo com a sua voz? Então, o tom da voz, quem que é? A Yuri. Né? Yuri, ela é fono. Então, a gente estava conversando sobre isso. O tom da voz, o jeito de falar, trocar as letras, são questões afetivas. Então imagina a Yuri sendo fono e sendo psicanalista ao mesmo tempo. Que show, que não é? Então a psicanálise é isso. A psicanálise ela completa a formação que a gente já tem. Além dela nos definir, por exemplo, eu sou psicanalista. Sei o que? Eu sou psicanalista. Eu não tenho um adjetivo à tarefa de psicanalista, mas uma advogada é psicanalista. Né? Uma fonoaudióloga é psicanalista. Um administrador, um gestor é psicanalista. Fantástico. Então, o afeto também se manifesta nas palavras, nos gestos, né? Nos gestos. O jeito de mexer com a mão, o jeito de colocar a cabeça. Por exemplo, a pessoa chega no seu consultório e ela faz assim, ó. Esquece, não vai ter comunicação. Então, sabe? Ou então, eu estou dando aula, a pessoa está assim com o pé. Aí você fala, tadinho, tem tique nervoso. Não, ele está dizendo assim, a minha aula está uma porcaria. Pra ele. Pra ele, é a agressão dele. E por que está uma porcaria? É o conteúdo da aula? Não. É que na hora que ele chegou, eu não cumprimentei ele. Olha que interessante. Quando ele me telefonou semana passada, eu respondi ele mal. É aqui que está fazendo ele bater o pezinho. Ou desenhar. Eu contei vocês que o aluno fez uma caricatura minha. Final da aula, eu mostrar a que eu fiz. Eu falei, meu amigo, eu ia te agradecer se eu não fosse psicanalista, mas como eu sou, por que você não estudou? Por que você não quis prestar atenção na aula? Não prestei atenção, não, você estava desenhando, seu safado. Né? Então, você não gosta da minha didática? Não, professor, o senhor é maravilhoso. Não, seja sincero, mentira não cola comigo. É a minha didática, é o conteúdo, não, é que eu detesto as matérias complementares do curso. Eu quero ser advogado. Negócio de política, teoria política não é comigo. O senhor dá teoria política. Então, eu gosto do senhor, professor. Não gosto da matéria, ele falou comigo. Eu digo, mas um advogado não politizado é no mínimo muito estranho. Você vai lidar com política o tempo todo, querido. Isso não é uma matéria complementar, não. É uma matéria necessária na sua formação. Aí, a partir disso, quer dizer, trouxe do inconsciente para o consciente, pronto, na aula seguinte ele parou de desenhar. Até porque ele ficava olhando para mim, eu ficava só assim para ver se ele estava desenhando. Então, nos gestos, no que fazemos e pensamos, é o que nos faz viver. Esse ponto aqui é fantástico. É o que nos faz viver. Segundo a mitologia, Deus fez o homem e a mulher de barro. Na verdade, ele fez o homem, né? A mulher, ele aproveitou a costela dele. Né? De acordo com... Por isso que eu falo que é mitologia, não é real, né, gente? Todos os povos têm sempre a mitologia da origem da vida humana. Enfim. E lá diz que Deus, depois que ele fez o Adão, e tirou a costela e fez a Eva, bem que ele fez a Eva depois. Fez o Adão, que Deus é homem, machista, então ele tenta primeiro os homens. De acordo com a mitologia, né? Claro que eu estou ironizando, não é bem assim. Né? É como a mitologia judaica nos traz, porque nós cristãos somos herdeiros do judaísmo, do hebraísmo. Então Deus fez assim, deu o sopro da vida nas narinas do ser de barro. Quando ele fez assim, ó, ele falou, toma afeto.
que é o que dá vida. Né? Nós vivemos a partir dos afetos. Como diz a Ana Bock, é o que nos faz viver. Daqui a pouco vai chegar a hora dos choques e eu não consegui chegar no ponto que deveria. E aqui, mais uma. Não foi. Daqui a pouquinho vai 3 de vez. Mirando agora. Não foi. Não foi, travou. Não. Travou. Parece uma Bota uma portão. pilha aí. Acho que é pilha. Não, já lá, eu falei que um monte, ó. Foi só um? Acho que foi 2. Acho que foi 2, 5, que eu apertei 200 vezes. A importância da vida afetiva, não, um só mês. E agora voltou direto. Agora, desafio. Parou. Oh, daí, né, bichinho? Pronto. Então, agora vamos, didaticamente, a doutora Bock, ela separa afeto, emoção e sentimento. São 3 instâncias diferentes. E é importante que a gente compreenda essa diferença para lidar com o paciente. Porque, por exemplo, o que é emoção é fácil de resolver. Tem uma crise de raiva? Bom dia, Bernardo. É meu netinho. Então, eu tenho um acesso de raiva. Está vendo? A escola na casa do vovô tem essas questões. Então, eu tenho um acesso de raiva. Isso é revertido rapidamente. Porque a raiva é uma emoção. Então, se eu ficar com raiva da Jailza, daqui a 10 minutos eu posso ter. Mas se eu ficar magoado com a Jailza, aí já demora. Porque a mágoa, diferente da emoção. Diga, meu filho. Tá bom. Ah, verdade. Viu, gente? Sacaram? Ah, viu? Tá vendo? Então, se eu tiver magoado... Vai contar pra ela. O vovô tá falando mal de você lá. Ainda bem que ela pode assistir aqui pelo celular. Então... Caiu aqui o negócio. Coitado de mim, tá vendo? Mas fala mal de mim, me fecha a porta. Primeiro eu dou uma olhada, é isso mesmo que eu tô entendendo? Exatamente. Então, vamos lá. Então, se eu estiver magoado, aí é sentimento. Aí demora. Por que o perdão é difícil? Porque perdão está ligado a sentimentos. Você perdoa a mágoa, se perdoa na culpa. Então você tem um paciente ali que está magoado, está ressentido com a esposa, com a mãe. Por isso que eu falo que a aula de hoje é aula de relacionamento. Você sabe que vai demorar. Vai ter que mexer ali, vai demorar alguns meses, talvez anos. Agora você está com raiva, eu tô muito chateada com o meu chefe. Hoje, né? Tranquilo, pode ficar tranquilo, da semana seguinte já passou. Então, são instâncias diferentes. Se for afeto, aí é muito mais profundo. E aí a Ana Bock começa definindo para nós afeto. O que é afeto? Podem ser produzidos fora do indivíduo. Isso é, a partir de um estímulo externo, no meio físico ou social, ao qual atribui um significado com tonalidade afetiva, agradável ou desagradável. Então o afeto vai construir o nosso juízo de valor. Então o nosso juízo de valor, ele não é consciente. Lembra da fala da Márcia? O último cara lá do júri, meu filho, quer dizer, então ele estava querendo sacanear, condenar o menino negro, porque na verdade ele queria condenar o filho dele. Tudo isso inconsciente, gente, sem perceber, óbvio. Se ele percebesse, ele não ia fazer isso. Ele não estava percebendo. Essa é a sacada da análise. Porque a gente não percebe. Quando a gente percebe, a gente para de fazer. Olha, faz sentido para você que isso que você faz é por causa disso e disso? A pessoa fala, faz mesmo, caramba, pronto. Aí fala, o que eu tenho que fazer para eu mudar? Você já fez, você já entendeu. É só isso que a gente precisa fazer, entender. No começo das minhas sessões analíticas, como eu não tive
a estrutura que a gente tem no curso, que é o acompanhamento, né? Eu formei, fui jogado, e agora vai atender, né? Então foi um pouco mais difícil. Então eu quis fazer diferente quando eu montasse um curso, né? Então na época eu ficava angustiado que eu queria resolver, por exemplo, a Leliane tem raiva do pai, tem raiva da mãe. Aí eu queria passar exercício para a Leliane parar de ter raiva da mãe. A Kiki tem um problema no joelho que está ligado a carregar ao problema da família inteira. Ela é a matriarca da família. Aí ela não aguenta carregar o peso, aí afeta o joelho. Aí a gente descobre isso na análise, que é por causa disso que ela tem problema no joelho. Aí eu queria pedir a Leliane para ela fazer exercício, para ela pensar, eu não sou a matriarca, eu não mando em nada aqui, fulano de tal se lasca para lá, não vou usar outra palavra, palavrão que pega mal aqui, e tal, e tal, e tal. E eu queria, né, mas aí com o tempo eu falei, não precisa nada disso. Aí o próprio Freud falou para mim, conversando com ele, eu evoquei o espírito dele, falei, Freud, conversa comigo aqui direitinho. Brincadeira, gente, tá no texto. Né? Aí lendo a obra do Freud, o Freud vai dizer a sua associação, tranquilo, associou, acabou. O que ele fez com a Ana O? Não a Ana Freud. Aliás, por isso que ele colocou o nome na Ana de Ana. O que ele fez com a Ana O? Olha, isso aí é porque você se sentiu culpada pela morte do seu pai. Você matou seu pai? Não. Mas você sente como se tivesse matado. Ana O saiu andando do consultório. Só isso, ela só associou. Só precisa associar. Só precisa trazer para a consciência. Então, enquanto está lá no inconsciente, a gente não percebe. Então, o afeto vai definir o nosso juízo. O que é agradável, o que é bom, o que não é. Eu não gosto de cebola. Por que você não gosta de cebola? Não gosto. Você já comeu cebola? Não, Deus me livre. Mas como é que você pode dizer que não gosta? Entende? Então, isso é o quê? Está ligado à razão? Não está ligado ao afeto. Então, o afeto que vai definir agradável, desagradável, bom, ruim, bem, mal. Eu não gosto de fulano, não tem cara de mal. Mal em que aspecto? Mal para quem? Né? Então, o nosso juízo de valor está ligado ao afeto. A origem dos afetos também pode surgir no interior do indivíduo. Pode ser alguma coisa de dentro. Né? No entanto, isso aqui ela não deixa muito claro, porque mesmo quando está ligado à infância, por exemplo, quando esse camarada aqui se apaixonou por essa mulher, isso está ligado a um estímulo externo de quem? Da mãe dele. A mãe dele estimulou a sentir isso por alguém que fosse parecida com ela. Então, na minha opinião, é sempre externo. Esses dois aqui também, né? Parece o Bernardo e a Paula Vitória. Então, meus dois netinhos. Então, o que acontece? O que faz o Bernardo beijar a Paula Vitória está ligado ao que ele sente pela mãe. O que faz a Paula Vitória beijar o Bernardo, ou abraçar o Bernardo, faz o que ela sente pelo pai. Então é sempre uma coisa externa. O estímulo é externo. Ainda que a reação seja interna, ainda que o registro seja interno. Mas a provocação é externa. E, deixa eu ver se está escrito, que se não tiver eu falo. Existem só 2 afetos. Não tem mais. Tá, gente? Que constitui a vida afetiva. O amor e o ódio. Um grande barato da psicanálise, na minha opinião, né, é tirar essa fantasia de que a gente não tem ódio. E é muito interessante quando eu olho para pessoas que não têm conhecimento da psicanálise, e aí quando a pessoa fala, né, olha, seu Luiz, eu não tenho ódio no meu coração. Eu já aprendi que isso faz mal. Então, isso no meu coração não faz morada. Aí eu olho, tadinho, né? Ela que pensa, quando ela quer socar o marido, deve ser amor, né? Eu amo. Ou então quando ela quer dar um cascudo no filho, né? Não que deva dar, mas dá vontade, né? Isso não pode negar. O desejo é uma coisa, a prática é outra. É amor que faz isso, né? Então, isso aqui é legal, porque aí o Freud vai dizer pra gente o seguinte: todos nós temos amor e ódio. Todos nós. Jesus Cristo tinha amor e ódio? Tinha amor e ódio. Qual é o grande barato dele? É que ele tinha educado a capacidade de lidar com os dois. Mas ele tinha. Porque quem deu foi Deus. Então, é a nossa base. É a nossa essência. E como diz Exupéry, Antoine Saint-Exupéry na obra Pequeno Príncipe,
o essencial é invisível aos olhos. Então a gente não percebe, mas a gente tem amor e ódio. Em todas as relações. Eu tenho amor e ódio na relação com a Jailza, eu tenho amor e ódio na relação com a Ana Luísa, que é a minha caçulinha, eu tenho amor e ódio na relação com a Bárbara, com a Viviane, que são as mais velhas, eu tenho amor e ódio na relação com os filhos, eu tenho amor e ódio na relação com vocês. Né? Por exemplo, se a Luísa, eu não pude pagar a mensalidade esse mês não. Eu ia fazer uma plástica e tal, e eu tive que gastar, eu vou deixar pagar o mês que vem, eu vou ficar com ódio dela. Né? Porque tem um ódio aqui dentro. Então esse ódio vai eclodir. Agora, falando, Luiz, eu paguei a mensalidade no dia certinho. Aí o amor é que vai eclodir, entendeu? E os dois estão aqui dentro. E eles se manifestam através das emoções e dos sentimentos. Entendeu? O amor e o ódio, ele por si só ele não vai. Ele vai disfarçado. Isso que é perigoso. Ele usa disfarces. O ódio, ele tem disfarce de bondade. Ele tem disfarce de crime. Ele é multifacetário. O amor talvez seja menos multifacetário, mas também é. Às vezes o cuidado com o doente tem ali o afeto do ódio. Olha que coisa maluca. Freud vai dizer, dentro do processo de fuga da realidade, que a mãe que cuida muito da criança, fica muito com o filho, naquela cuidado ali, muitas vezes é uma manifestação de ódio. Esse desgraçado está roubando a minha vida. Podia estar me divertindo e estou aqui por causa dele. E aí na fase adulta ela vai jogar isso na cara dele. E joga com força, né? Então, a relação. Então eles são multifacetários, eles aparecem disfarçados. E são os dois. Estão em nós. Então o que a gente tem que ter é sabedoria para perceber. E quem faz isso? O analista. Olha, mamãe, eu amo tanto da mamãe, mas mamãe eu amo tanto, mas assim, às vezes eu olho para ela, penso pegar o travesseiro e colocar. Que amor é esse, né? Uma paciente que teve depressão pós-parto, ela falava, Luiz, eu vi a minha filha dormindo, com um anjinho, e eu olhava o travesseiro, falava, gente, se eu pegar esse travesseiro e colocar ali, quantos minutos que leva para poder ela morrer? Olha essa ideia que vira a cabeça dela. E ela estava desesperada com essas ideias, porque essa ideia é criminosa, assim, mas uma mãe não pode sentir isso. Mas você sente. Ponto. Você não tem que questionar você não tem que negar o que você sente ou não querer sentir. Você tem que entender o que você sente. Porque sentimento você não pode tirar, entendeu, gente? Não dá pra, eu não quero, não existe isso. A questão é, por que eu sinto isso? E aí eu vou administrar melhor. Ela falou, olha que mãe horrível, Luiz. Ainda bem que tem um analista, que eu nunca contei isso nem do pai da minha filha. Se ele souber disso, ele me larga. Com toda razão. E eu não vou poder nem ter acesso a neném mais. A outra hora queria jogar da janela, pensava em colocar veneno na madeira. Entendeu? A questão da depressão pós-parto. Foi o primeiro caso de depressão pós-parto que eu atendi. Você está falando isso, nossa, eu tinha vontade de jogar o Léo pela janela. Aí, tá vendo? E o Léo é assim, né, cara, como filho. Não é fofinho, Lohan? Até hoje eu não consigo ouvir muito. No quarto da maternidade, uma menina jovem, já estava no quarto de um filho, que ela falava, um determinado filho, ele chorava muito, chorava, devia ter muita cólica, né, como nascia. E eu me vi arremessando ele pela janela. A gente ficou horrorizado. Mas depois a gente entendeu. Porque é o mundo psíquico e o mundo objetivo. O que faz com que ela não jogue a criança pela janela? É o mundo objetivo, é a consciência. Se ela surtar e o id tomar conta, ela vai fazer isso com o filho. Que é o que acontece muitas vezes. Muito Muito melhor admitir o sentimento. Isso, E eu não converso existe isso isso. com ela. Porque tem isso, tem que aprender a lidar. Você me desculpa, olha, eu realmente estava com muita raiva. Você Me desculpa, né? Eu lembro do Sócrates, só vou dar pra você daqui a pouquinho. Eu lembro do Sócrates, eu tinha uma bicicleta, depois comprei um Fusquinha velho, então só tinha um filho de 147, é a história de gente pobre que quer ter um conforto, né? Aí eu fui fazer um consórcio para ajudar uma aluna. Quero até contar essa história para vocês. E a aluna chegou triste, né, na faculdade, ela é muito brincalhona. Eu falei, você ainda tá com um problema. Eu falei,
que foi que houve? Você está sempre brincando? Ela começou a chorar e falou, eu sou vendedora de consórcio, se eu não vender o consórcio, um consórcio que seja até sexta-feira, eu tenho que ir à Vitória, tomar um sabão do gerente e pago a passagem do meu bolso. Olha que tortura. E hoje é sexta-feira e eu não vendi nenhum. Por isso que eu estou assim. Eu falei, eu vou comprar um consórcio seu. Me deu um negócio, eu nunca gostei de consórcio, né? Agora eu estou revendo meus valores. Mas naquela época eu não gostava, eu vou comprar um consórcio seu. Aí ela, o que eu preciso? Você não tem dinheiro? Não. Não, eu sou quando achei pré-datado, pelo amor de Deus, me abraçou, me jogou pra cima, só me salvou, e não sei o quê, não é nem pela passagem, é pela bronca. E aí eu falei, ó, mas tem que ser coisa barata, eu não tenho dinheiro não. Para uma moto 125. Não, 150. Fiz o consórcio com a menina. 17 de dezembro, alguma coisa assim. Primeira parcela. Vence no dia 20 de janeiro. Não, 15 de janeiro. Primeiro sorteio, dia 21 de janeiro. Sabe o que é dia 21 de janeiro? É o meu aniversário. Primeiro sorteio. 60 vezes. 60 meses, gente. Na primeira pedra, primeiro sorteio, eu ganhei a moto. A Volkswagen estava numa promoção. 13 anos, 13 mil o Gol. Aí eu peguei meu carrinho velho, vendi e juntei com o dinheiro. Engraçado que eu vendi o carro, um cara entrou aqui em casa para roubar, quebrou a janela, arrancou a grade, levou a televisão. O dinheiro estava no bolso dele, o dinheiro caiu no chão e ele não viu. Quando eu cheguei, o dinheiro no chão, o dinheiro do carro. Não sei se ele sabia por que ele tem, mas o fato é que ele não viu o dinheiro. Aí comprei o carro. Aí eu ia dar aula, que ela dava aula. Então, aí eu dava aula de escola pública. Eu falei assim, eu não vou de carro, não. Vai que o menino arranha meu carro. Aí eu ia a pé da aula e o carro ficou na garagem. Quando eu cheguei da escola, que eu olhei na lateral do carro, de fora a fora, tinha parte que arranhou, que foi na lataria. E eu falei assim, quem fez isso? Aí não sei se foi a Bárbara, se foi o Vitor, falou assim, foi o Sócrates. Ele, cadê o Sócrates? E eu entrei, saindo fumaça pelas ventas. Isso não é amor, gente, saindo fumaça pelas ventas. Quando eu cheguei, ele trancou dentro do quarto. Abre a porta, Sócrates. Aí ele abriu. Eu lembrei da sua conversa com o Léo. Ele abriu a porta, aí eu entrei, sentadinho, olha a violência. Ele disse, como é que você faz um negócio desse comigo? Aí eu fico imaginando aquela história do João e o pé de feijão. Pelo gigante, né? O pai é o gigante, né? O João é pequenininho. É a diferença de tamanho. E eu sempre tinha feito isso, não sei o que, e tal, e tal. Eu só não bati nele porque eu tinha um voto de não bater, porque a minha vontade era bater nele, né? E aí, mas era uma violência, tanto quanto bater. Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, pai, quando eu crescer, o meu primeiro trabalho eu vou pagar o prejuízo do carro. Muito esperto. Aí eu... Aí comecei a chorar, abracei ele e falou, meu filho, você não vai precisar fazer isso não, sabe por quê? Porque o carro é nosso, o carro não é meu, o carro é da família. Então, filho, você não vai precisar pagar não. Não precisa pagar do carro. Faz isso, tá? Não faça. Por favor, que longe do carro. Mas, então assim... Mas você Então, conseguiu vender o carro? hein? Vendeu o carro dela? Não, eu levei o carro pra pintar, eu não vi meu carro, ué, eu levei pra pintar. Novinho, zero, meu primeiro carro zero da vida. Ai, dava dessa, levando um carro novo. Não resolveu o problema, passou a trabalhar de carro. Então, eles estão sempre presentes. Outra coisa, gente, mais ou menos integrado. Veja o que o Freud está dizendo, que a Ana Bock está dizendo. Eles estão sempre integrados. Às vezes mais, às vezes menos. Mas sempre integrado. Onde tem amor, tem ódio. Onde tem ódio, tem amor. Né? Então, o mais vil dos seres humanos ama. O mais bondoso dos seres humanos odeia. Associados aos pensamentos. Ó, e esses afetos estão presentes no pensamento, na fantasia, no sonho. Ou seja, eles definem a conduta de cada ser humano. E quando é que esses afetos são desenvolvidos? No complexo de Édipo.
Ele que mostra essa ambivalência dos sentimentos. Quando ele olha para o pai, o menino, ele olha para o pai e diz assim: esse cara é o meu pai, ele que me fez, ele que me ama, porque pai lembra Deus, né? Então meu pai, ele que me criou, ele que me fez, ele fez assim, ó, e aí eu nasci. É assim que a gente vê afetivamente o ser humano. Mas esse desgraçado está pegando a minha mãe. E a minha mãe é minha. Eu odeio ele. Eu amo, eu odeio. Percebe? As duas coisas. Eu rivalizo com ele, mas eu respeito ele. É no complexo de Édipo. Na cabeça de Bernardo nem é o pai dele que fez ele, foi só ele. Pois é, mas é uma parte. Mas aí, cabe à mãe minimizar esse conflito dizendo: olha, é ele que você tem que obedecer. Ele que te criou. Ele que é o pai. Ele que manda. Ele que te ama. Então é a mãe que tem esse papel com relação ao menino. A mãe pode reduzir o conflito, aumentando o impacto do amor e diminuindo o ódio, ou ela pode aumentar o ódio e diminuir o amor, quando ela fala mal do pai e do filho. As mulheres separadas, e os homens também, né? Tem um papel negativo nesse aspecto. Descarrega todo o ódio que tem do parceiro no filho, da filha. E aí a filha e o filho são herdeiros de um ódio que não pertence a eles. Então isso é desenvolvido, começa no complexo de Édipo. A menina, a mãe carregou-a 9 meses na barriga, um trabalho danado e tal. Mas a mãe está pegando o cara que ela ama. Aí não dá. Então ela odeia a mãe, porque a mãe é adversária. Se não fosse aquela desgraçada mãe, ela podia viver feliz para sempre com o pai. A mãe é a pedra de tropeço, é a que fica no meio do caminho. Então ela quer remover essa pedra. O grande sonho dela é que o pai se separe da mãe, para ficar só com ela. Só que se o pai separar da mãe, ela vai sentir falta da mãe, que a mãe é que cuida dela. Olha a ambivalência dos sentimentos. Então, o afeto ele desenvolve no complexo de Édipo. A proibição, a frustração do não, tudo isso é no complexo de Édipo. É a mãe quem diz não para o filho. É o pai quem diz não para a filha. Para eles aprenderem a lidar com o não da sociedade de forma geral. Então, uma das suas principais dimensões é a oposição entre um amor fundamentado e um ódio não menos justificado. Ambos dirigidos à mesma pessoa, o pai. O filho odeia o pai, mas ao mesmo tempo ele herda o pai. Ele usufrui do pai, porque ele dá continuidade. O Tarcísio Meira filho deve odiar o Tarcísio Meira pai, mas é a cara dele e continua desenvolvendo a dramaturgia. A Fernanda Torre odeia a Fernanda Montenegro, porque, pô, deve ser difícil ser filho de um monstro. Mas, atriz também. mas o que? É atriz. Comparação, né? Ela usufrui do espaço da mãe. Ela, digamos assim, ela usa a mãe. Ainda que, claro, inconsciente, até porque ela tem a identidade dela, ela é mais cômica, a mãe dramatiza mais, mas ainda assim é a Fernanda, né? Um dia foi a Fernanda, filho da Fernanda, hoje já separa, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Mas aí você não tem, era Fernandinha, então não tem como. Então o filho, ao mesmo tempo que ele odeia, ele usufrui do pai, a filha usufrui da mãe. Sempre. Aí quando por exemplo, nós vamos dar um exemplo da Fernanda Montenegro, que é um gigante, mas por exemplo, a mãe que é dona de casa, aí você chega na casa da filha, é o que eu vivo hoje, e você vê que a casa da filha é igual a casa da mãe. Então assim, eu falei, Jailza, eu estive na casa de fulana e sinceramente, dá o que você pode comer no banheiro, então limpinho, dá vontade de deitar. Aí eu falei, adivinha com quem que ela aprendeu isso, né? Então é a filha usufruindo da mãe. E depois elas mesmas disseram para Jailza no aniversário da Jailza, né? Fizeram essa linda declaração de amor. Olha, a minha casa é a casa da Jailza. Né? Então, que a Jailza é tudo muito detalhe, tudo muito bem cuidado, tudo muito bem organizado, né? Então, o filho ele usufrui do... Então, ao mesmo tempo que a filha odeia a mãe, ela usa da mãe.
Ao mesmo tempo que o filho odeia o pai, ela usa do pai. Vamos partir para o lanche e depois, então, o Sol vai trabalhar com vocês as emoções. Se ele conseguiu chegar, que ele estava vindo de... Abraço aí. Hein? Como é que é, Luiz? Ele veio 7h40. Tadinho, então chegou, ué. Abraço aí o pessoal do Facebook, quem tá daqui a pouco. Vamos lá. Maritza. Ei, Rose. Beijo, irmã. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Ai, meu Deus, não tô conseguindo encerrar, não. Aceita aí a minha digital, como tá assim.